Salmo 125. Vamos ler juntos? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração. Tu és o Deus da nossa vida e a nossa fé não está em homens. A nossa fé está somente em Ti. E é por isso que nós estamos aqui neste dia, Pai. É pela fé que nós estamos aqui. O justo viverá por fé. E nós temos sido sustentados por Ti. Nós cremos através da nossa fé. Fala conosco, Senhor. Nós temos fé na Tua palavra. Fala conosco e que a Tua palavra, ela venha nos alimentar, ela venha nos despertar, ela venha nos dar a ferramenta que nós precisamos para que possamos andar sempre de acordo com a Tua vontade. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu lugar. Uma das doutrinas fundamentais da vida cristã é a doutrina da fé. E nós precisamos compreender bem esta doutrina. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento dela e na experiência com a doutrina da fé. Alguém já disse que a fé é a moeda do mundo espiritual. Não se consegue nada no mundo espiritual sem a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Eu e você somos justificados por Deus pela graça, mediante a nossa fé em Cristo. Nenhuma condenação há sobre nós, por um simples motivo, porque nós temos a nossa fé em Jesus. Entenda você que a fé, ela é a mão que recebe o presente da salvação. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos fazer pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Mas como é que nasce a fé? Não sei se você já pensou sobre como nasce a fé. Será que é um exercício que eu faço? Será que eu preciso orar uma quantidade de vezes até que eu tenha fé? Será que é algum repertório de cânticos sobre fé que vai fazer com que eu a tenha? Ou será que eu preciso ler alguns livros sobre fé para que eu conheça a fé e adquira a fé? Como é que nasce a fé? A grande verdade, irmãos, é que a fé, ela não nasce naturalmente no nosso coração. Eu não tenho fé porque eu quero ter. Nós temos fé porque é Deus quem nos dá essa fé. A fé é um dom de Deus. E Ele dá para quem Ele quiser dar. Nem todo mundo tem esse dom. O dom da fé é um presente de Deus. Se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver que a fé, ela não é disparada para todo mundo. A fé, ela só pertence aos eleitos de Deus, ou seja, ao povo de Deus, a propriedade exclusiva de Deus. A fé não é de todos. A fé não é para todos. A fé é para aqueles a quem Deus quer dar, e Deus é soberano. Ele sabe os porquês e os paraquês. E esse salmo que nós lemos vai nos ensinar algumas verdades fundamentais sobre a fé. Deixa a sua Bíblia aberta no seu colo. Veja comigo no versículo 1. Os que confiam, ou seja, os que têm fé no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, firme
para sempre. Firme para sempre. Estável para sempre. Veja que, no primeiro momento, a fé, ela nos dá estabilidade. Ou seja, a fé nos torna inabaláveis. Veja que o salmista diz aqui, os que confiam no Senhor, olha o verbo que ele usa, são como o monte. Não estão como o monte, como você pode estar agora e daqui a pouco não. Mas você é. Eles são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Ou seja, uma vez recebendo a fé salvadora, você passa a viver por essa fé. E uma vez recebendo a fé e passando a viver por essa fé, é essa fé que vai conduzir você todos os dias da sua vida, até o seu último fôlego de vida aqui nesse mundo. Porque quando você chegar no céu, você não precisa mais de fé. Em 1 Coríntios 13:13, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. Fé e esperança são coisas que vão acabar depois. Você não precisará mais disso. Mas o amor, não, o amor é para sempre. Então, o salmista, ele não diz estão como o monte, mas ele diz são como o monte. É o tempo presente. Se você é crente, é cristão, você está firmado na rocha. Você é firmado na rocha. Você é como o monte Sião. Um cristão, ele não pode ter a sua estrutura frágil. Ele tem que estar não sobre a areia, edificado sobre a areia, mas edificado sobre a rocha. Sempre. Embora você passe por uma coisa aqui, outra ali, por dificuldades aqui, outras ali, mas a sua estrutura é sólida. Você está firmado sobre um fundamento sólido. Sempre. Sempre. A pergunta que eu faço para você é: como será o desdobramento dessas eleições? Uns estão felizes, outros tristes, alguns dizem que estão de luto, outros fazem festas. Será que você tem medo do seu futuro? Como que vai ser o Brasil daqui a um tempo? Muitas pessoas estão com medo, outras estão alegres e firmes. Mas a grande verdade, irmãos, é que Deus, ele continua no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de todas as coisas. Eu creio em Deus. Deus é soberano. E Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para a sua igreja, o melhor para o seu povo. A Bíblia, ela fala de algumas pessoas que são como areia. Ou seja, sempre mutável. Sempre traiçoeira. Mateus 7:26 fala sobre aquele que constrói a sua casa sobre a areia. A Bíblia fala de alguns que são como o mar, ou seja, inquietos, ondulantes. A Bíblia fala daqueles que são como o vento, incertos, inconstantes. Mas o cristão não é como a areia, o cristão não é como o mar, o cristão não é como o vento. O cristão, ele é como um monte, ele é como uma montanha. Ele está firme. Ele não está frágil, ele está firme. O crente verdadeiro é como uma montanha. Ele está firme. Em 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. E o fundamento aqui é a rocha. O fundamento aqui é a pedra. O que significa isso? Significa que nós só somos inabaláveis porque estamos fundamentados naquele que é inabalável, que é Cristo. O que faz você ser inabalável é você estar fundamentado em alguém que é. Você está fundamentado sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Veja comigo o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, lá no final da sua Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Ou acompanha comigo na tela.
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então, a fé, ela é poderosa para nos dar estabilidade. Esse é o ponto número 1. Os que confiam no Senhor, os que têm fé no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém, irmãos? Segunda verdade que esse texto vai nos ensinar, Salmo 125, que é o nosso salmo, nosso texto, versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, se a fé nos dá estabilidade, a fé também nos conduz a uma vida de obediência. Aliás, fé pressupõe obediência. Ou seja, se eu creio, eu obedeço. Hoje a gente vive dentro de um contexto que as pessoas falam: olha, eu creio em Deus. Aliás, é aqui, ó, sou eu e Deus e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas a despeito dela falar que ela crê em Deus, ela não obedece a Deus. A sua vida não é uma vida de obediência a Deus. Ela segue o seu próprio curso. Ela faz aquilo que ela acha que deve. Então, não é uma vida de submissão a Deus, é uma vida para corresponder à minha vontade pessoal. Mas fé pressupõe obediência. Se eu creio, eu obedeço. A Bíblia mesmo diz: não adianta dizer Senhor, Senhor, mas não fazer aquilo que eu mando. Ou seja, não obedecer. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Mateus 7 fala isso. O que construiu a casa sobre a areia, ouviu a palavra de Deus, mas não obedeceu, não praticou. E vieram as tempestades, os ventos, as ondas, e bateram com ímpeto contra aquela casa, que a derrubou, sendo grande a sua ruína. A casa é a nossa vida. E as tempestades da vida que vêm para todo mundo, bateu e derrubou com força. Por quê? Estávamos com a nossa vida fundamentada sobre a areia. Que significa o quê? Eu ouvi, mas não pratiquei. A compreensão veio para a mente, mas não desceu para o coração. Então você passa a sua vida inteira tendo uma fé intelectual. Porque você crê em Deus, você confia em Deus, você entendeu as coisas da Bíblia, mas você nunca colocou em prática, ou não tem uma vida prática, de fé prática, operante. Então, o outro já fez de uma outra forma. Ele construiu a casa sobre a rocha, que é Cristo. A casa é a nossa vida sendo edificada sobre o fundamento da palavra de Deus. E aí, a mesma tempestade veio, as mesmas dificuldades vieram, as mesmas ondas bravias do mar deram com ímpeto contra aquela casa. Mas aquela casa estava bem fundamentada e ela continuou de pé. Olha que coisa séria, irmãos. Olha que importante nós levarmos isso em conta. A obediência é decorrente da fé. E a fé, ela tem pelo menos 3 elementos. Elemento intelectual, ela não deixa de ter um elemento também emocional, porque a fé é a suprema emoção, mas a fé também mexe com a nossa vontade, com a volição. A nossa fé não é cega. A fé não é uma caminhada no escuro, não é um salto no escuro, como alguns pensam.
Você vai ver isso em Hebreus, no capítulo 11. Você conhece o texto, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1, não diz que a fé é um salto no escuro. Pelo contrário, vai dizer que a fé é a certeza. Você sabe onde está pisando, você sabe para onde vai. É a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção dos fatos que não se veem. Então, o que é a fé aqui? Ela é a certeza. A fé, ela é a convicção. Então, a minha fé, ela tem uma razão. É uma fé inteligente, é pensada. Ela também se fundamenta naquilo que eu conheço. Ela se fundamenta naquilo que eu conheço. Significa que quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais fé eu tenho. Gente de pouca fé é gente que não tem conhecimento da palavra de Deus. Eu não falo de intelectualidade. Falo do conhecimento da experiência, da vivência. Eu não falo de alguém fazer bacharelado, doutorado, mestrado em teologia. Mas de alguém que, por mais limitado que seja, vive essa palavra. Ouve e pratica. E esta palavra se torna vida na sua própria vida. E quanto mais eu conheço esta palavra, quanto mais eu conheço de Deus através dela, mais a minha fé se fortalece. Mais eu aguento o tranco. Mais eu confio em Deus. Mais de pé eu fico. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. E nós sabemos que Ele luta a nossa causa. E sabemos que Ele está conosco. E quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais a nossa fé se fortalece. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Às vezes você escuta, entra no ouvido e sai pelo outro. Mas quando você ouve, você absorve. Você internaliza aquilo. Você vive aquilo. E quanto mais eu vou lendo a palavra de Deus, quanto mais eu vou estudando, é por isso a importância de não se limitar apenas a um ambiente como esse, mas é voltar para casa e manter a sua rotina devocional. É se aprofundar mais, se aperfeiçoar mais, porque quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo a palavra, e quanto mais eu vou praticando a palavra, mais a minha fé vai se tornando uma convicção, mais a minha fé vai se tornando uma certeza. A fé é certeza, a fé é convicção, mas só tem essa convicção e essa certeza quem leu, quem se aplicou na palavra, quem praticou essa palavra, quem vive essa palavra. Não é apenas um ambiente como esse. É importante demais estarmos aqui. Mas e depois? Se você pegar o texto de Hebreus 11, todo ele é sobre fé. Todo o capítulo de Hebreus 11 é sobre fé. E a expressão pela fé, ela aparece mais de 30 vezes aqui. Mas eu quero destacar com vocês o versículo 7 de Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ele foi instruído por Deus a preparar uma arca. Deus disse, vai chover, não apenas chover, mas vai descer um dilúvio. Só que até então não tinha tido chuva na terra, era apenas orvalho. Ninguém acreditava nisso. Então, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, mas sendo ele temente a Deus, aparelhou uma arca. Ou seja, ele foi instruído por Deus por algo que aconteceria e ele obedeceu. E às vezes, a nossa fé ela não é assim. A nossa fé, às vezes, a gente quer ver para crer. Ah, o pastor está falando ali, mas sei não, nunca vi isso. Ah, Deus, eu tenho a impressão que Deus está me pedindo algo, mas não sei como é que vai ser, nunca vi isso. A gente quer ver para crer. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Noé foi instruído por Deus de algo que aconteceria.
e ele obedeceu. Então, veja bem, irmãos, não existe possibilidade de ter fé sem obediência. Não existe. A fé, ela é a fonte, ela é a nascente, e a obediência é o rio que corre. Nós vivemos em obediência a Deus. Nós temos que viver em obediência. O pior engano, irmãos, é o auto-engano. O pior engano não é quando as pessoas enganam você, mas é quando você mesmo se engana. Não passe você a sua vida inteira em desobediência e achando que no final você vai ter lucro, porque é só prejuízo. E talvez lá na frente um prejuízo irrecuperável. Não há como você viver uma vida cristã autêntica se não for por obediência a Deus. E às vezes gente boa passa a vida inteira na igreja, achando que está vivendo uma vida cristã porque está na igreja, mas a sua vida, seu dia a dia, é uma vida completamente descomprometida com a obediência a Deus. Então, a obediência não é um legalismo. A obediência, ela é decorrente do conhecimento de Deus pela palavra e da confiança que você tem nesse Deus. Olha o que diz em Hebreus 11:8. Pela fé, quando chamado, Abraão, quando chamado, ele fez o quê? Obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. É interessante essa expressão. E partiu sem saber para onde ia. Será que você parte hoje sem saber para onde vai? Abraão não sabia para onde ia, mas Deus sabia para onde ele ia. Quem nos conduz é Deus. Por isso que a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, cada passo que você dá, uma lâmpadazinha acende. É o Senhor iluminando os seus passos para que você não tropece em alguma pedra. E a gente, então, vai andando pela fé. E cada luzinha que vai acendendo é a palavra de Deus nos iluminando. E a gente vai andando pela fé, fé na palavra de Deus. Então veja, Deus não dá o plano total. Abraão teve que sair sem saber para onde ia. Noé teve que aparelhar a arca sem saber profundamente a estrutura de tudo o que aconteceria. Deus não dá o plano total. Não é como a viagem que o piloto tem em suas mãos o mapa de saída e chegada. Nem sempre é assim, irmãos. A fé nos leva a viver a experiência da obediência. Eu pedi ao irmão que na mesa de luz, aperta o número 6 aí, que aqui pisca, daqui a pouco eu danço. Aí pega mal, né? Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm vivido uma vida de obediência a Deus? Seja sincero com você mesmo, essa pergunta é retórica. Você vai responder para a sua alma. Você tem vivido uma vida de obediência a Deus? Sabe por quê? Se você é cristão, você sabe o que Deus pede a você. Você tem consciência do que é errado e certo, do que agrada a Deus, do que não agrada. E tem coisas que não agradam a Deus que a gente faz conscientemente. A gente consente naquilo. Você é assim? Ou você tem vivido uma vida de obediência a Deus? Você é um crente que obedece a Deus e faz aquilo que Deus está mandando, mesmo que você não queira fazer. Às vezes Deus manda você sair e você não quer sair, você quer ficar. Você sabe que Deus já mandou você sair daquilo. Às vezes você quer ficar e você sabe que Deus quer que você saia. Às vezes você não quer ficar e Deus quer que você fique.
Você obedece a Deus, mesmo quando o que Deus te pede é aquilo que você não quer? Tudo que você faz tem a direção de Deus e suas decisões são firmes, sólidas? Mesmo que você não queira fazer, você faz. Ainda que aquilo te custe, te doa, mas você sabe que é a vontade de Deus, você vai lá e faz. Porque tem coisa que Deus pede para a gente que é difícil. Vamos ser francos e honestos. Tem coisas que Deus pede para a gente que é difícil. Mas aonde que está a proposta, o que Deus iria pedir para a gente só as coisas fáceis? Você nunca pode dizer não faço, não consigo. Porque quando você diz isso, é porque você está trabalhando com a força do seu próprio braço. Você não está contando com a força do braço de Deus. O justo, ele caminha com a força do braço de Deus. Eu, em mim mesmo, não posso. Mas no Senhor, eu posso todas as coisas. Eu vou fazer. Eu, por mim, eu não consigo. Mas eu tenho a presença de Deus na minha vida que Ele vai me capacitar a conseguir. A vida de um crente é assim. Todas as pessoas que Deus chamou, disse não a Deus. Não, não posso, não consigo, não passo de uma criança, não, eu sou gago, não, eu sou velho, não, eu sou jovem demais, não, eu sou isso, não, eu sou pobre, não, eu sou isso e aquilo. Todas as pessoas que Deus chamou disse não. E a resposta de Deus para essas pessoas foram a mesma resposta: eu sou contigo. Eu estarei contigo, eu vou à sua frente, eu capacito você. Todas as vezes que Deus te chamar para algo, Ele vai te capacitar para executar aquilo. Junto com a ordem de Deus, Ele também derrama o seu poder para te fortalecer e te capacitar a conseguir aquilo. Você obedece tudo que Deus manda? Pela fé, nós precisamos obedecer. Pela fé nós caminhamos, irmãos. Pela fé nós seguimos. Pela fé nós andamos. Pela fé nós chegamos. Você está aqui hoje pela fé. Você está de pé hoje pela fé. Você está vivo hoje pela fé. Terceira lição que esse texto nos ensina: a fé nos dá estabilidade, a fé nos conduz à obediência. Terceiro, a fé nos mantém em oração. Você vai olhar de volta para o nosso texto, Salmo 125, versículo 4, o salmista está ali fazendo uma oração. Ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, fé nos dá estabilidade, que nos leva à obediência. Estabilidade nos leva à obediência, a obediência nos leva a uma vida de oração. Outra pergunta: por que nós oramos a Deus? Por que nós oramos a Deus? Porque Deus é o objeto da nossa fé. Deus é o objeto da nossa fé. Por que eu oro a Deus? Eu oro a Deus porque a fé é um instrumento que Deus me deu. A fé é um instrumento que Ele me deu. Tudo que nós quisermos receber do Pai, nós vamos pedir isso em oração, a oração da fé. Talvez você diga: olha, pastor, a mensagem de hoje está muito fraca, porque tudo que o senhor está falando hoje é o óbvio. O senhor está falando só do óbvio hoje. Mas a gente sabe muito bem que a gente tem que lembrar o óbvio mesmo. O óbvio tem que ser repetido, lembrado constantemente. Eu vou dizer para você uma coisa: se você já orou e entregou uma causa nas mãos de Deus, descansa o teu coração, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente ora, entrega uma causa nas mãos de Deus e fica inquieto. Isso é a nossa estrutura humana. É por isso que eu digo: você tem a carne e você tem o espírito. Quem você mais alimenta é quem vai falar mais forte em você. Alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a oração, com a comunhão, com a busca, com o seu devocional. Porque no momento que você mais precisar, o seu coração vai descansar. Ainda que a carne trema, mas o coração está confiante.
Os pés podem estar no vale, mas o coração está no céu. Deus é soberano, irmãos. É Deus quem tira reis e põe reis. Quem tira um presidente e coloca outro é Deus, ainda que muitos não entendam. Independente de quem vai governar o nosso país, nós continuaremos vivendo pela fé, como sempre vivemos. Eu vou dizer para você, Lula não vai colocar picanha na sua mesa. Tampouco foi Bolsonaro que colocou a comida na sua casa, porque quem sustenta você é o Senhor Deus. É dele que você depende. É por ele que você vive. E se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, você nem nesse mundo estaria mais. Você não vive em função de governante nenhum. O único que governa a sua vida é Deus. E a promessa dele, nós estamos debaixo das promessas de Deus, é que ele jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. E eu creio nisso. Nós não seremos abandonados. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho venha a esquecer dele, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Nós vivemos pela fé. Se você não orava, ore. Se você já orava, continue orando. E eu digo isso para você porque a tarefa mais difícil da vida cristã é a oração. A tarefa mais difícil da sua caminhada cristã é a oração. Porque para muita gente a oração é algo sem graça. Para muito crente, a oração é algo sem graça. Porque a única atração que tem na oração é Deus. É o que muita gente pensa. A oração nos humilha. Porque para você orar e pedir algo a Deus é porque você sabe que é impotente para aquilo. A oração é o nosso atestado de pobreza, de necessidade, de humilhação. Quando você ora, você está dizendo que não é capaz de fazer aquilo sozinho, você precisa de Deus. Pessoa que não ora é autossuficiente. Pessoa que vive uma vida sem oração, ela entende que ela pode resolver tudo na sua vida sem Deus. Quem sabe você, no dia que precisar, você aperta uma campainha e o mordomo vem lá do céu para servir você. Não pode ser assim, irmãos. As nossas forças são fracas. E nós precisamos da força do Senhor na nossa vida. E quanto mais fé nós tivermos em Deus, mais vida de oração nós teremos. Olha o que diz em Marcos no capítulo 11, versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Versículo 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Isso tudo aqui é para ilustrar que a religiosidade de Israel secou. Mas veja que coisa linda o que diz no versículo 22. Ele dá uma ordem. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Creia em Deus. Ou seja, deposita a tua fé em Deus, porque Ele é confiável. E aqueles que confiam no Senhor, lemos no nosso texto, jamais serão envergonhados. A gente só passa vergonha quando a gente não crê. Mas se você crê, Deus vai honrar a tua fé. E Ele vai fazer isso para a glória dEle. Ele continua em Mateus 11 e 23. Ele diz assim: porque em verdade vos afirmo,
que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quando eu oro, eu já creio que Deus respondeu. Você tem orado? Amém, gente? Amém. Então creia, Deus já respondeu a sua oração. Pode até demorar mais do que eu penso, mais do que eu quero. Mas Deus responde todas as nossas orações, irmãos. Agora é preciso ter fé. Fé para remover obstáculos, para remover montanhas. E nesse contexto aqui, montanhas são obstáculos. Não é que você vai chegar ali na praia e orar para fazer o teste da fé, que vai passar montanha para outro lugar, porque não vai. Significa obstáculos. Ou seja, toda montanha, todo obstáculo na vida de um cristão é resolvido no poder da fé e no poder da oração. Se você está vivendo algum obstáculo na tua vida, você vai gastar o seu tempo tentando resolver aquilo sozinho, porque aquilo só vai resolver no poder da oração e no poder da fé. É fé em Deus, é oração ao Senhor Deus. Então a fé nos mantém firmes, estáveis. A fé nos conduz à obediência. E a fé nos leva a uma vida de oração. Agora vamos para o último versículo do nosso Salmo. Salmo 125, versículo 5. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O que esse versículo nos ensina? É que a paz mantém viva a esperança. A paz mantém viva a esperança, porque a minha fé, ela não somente me dá estabilidade, mas saber que ao redor de mim estão os montes, como diz aqui o texto, e assim o Senhor em derredor do seu povo. O Senhor está em derredor do seu povo, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. A palavra esperança, ela aparece na Bíblia 140 vezes. Então a nossa esperança não é uma fé positiva. A nossa esperança não é um pensamento positivo. A nossa esperança não são 3 pulinhos que nós damos, não é uma figa que a gente faz. Não é você repetir uma palavra, repetir até acontecer aquilo. A nossa fé não é isso. Não é uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Aliás, a nossa esperança não é isso. A nossa esperança tem um nome, ela se chama Deus. Deus é a nossa esperança. Salmo 146, versículo 3 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmo 115 diz: a casa de Arão confia no Senhor, a casa de Israel confia no Senhor, a casa de Davi confia no Senhor. Ou seja, todos os segmentos do povo de Deus devem confiar no Senhor. Amém, irmãos? Jeremias 14, versículo 8. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra e como viajante, aqui o termo que ele usa é viandante, mas significa viajante, que se desvia para passar a noite. Olha o destaque que Jeremias 14, 8 dá. Ó esperança de Israel. Jeremias 14, 8. Olha o que diz na segunda parte do versículo 9. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Nós somos chamados pelo teu nome. Qual é o nome que você deve gravar na sua testa? Qual é o nome que você deve gravar no seu coração hoje? Esperança. Esperança.
Para muita gente a esperança está se acabando, mas Deus quer renovar a tua esperança. Ele é a tua esperança. E se Deus é a nossa esperança, Ele disse aqui, nós seremos chamados pelo nome dEle, então nós temos que andar em esperança. Mesmo com todas as perspectivas negativas, mesmo com diagnósticos indesejáveis, porque nós não somos guiados pelas circunstâncias. Aqueles que são, estão em apuros, mas nós somos guiados pela fé no Deus, que é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa certeza da vitória. Deus é a nossa certeza de que nós chegaremos do outro lado para a glória do Senhor. Pode ser capengando, mas a gente vai chegar. Pode ser se arrastando, mas a gente vai chegar. Pode ser ensanguentado, machucado, se arrastando. Mas se Ele falou que a gente vai chegar, a gente vai chegar. Jeremias 17, 7. Lembra do que diz? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Tito 2 diz que nós estamos aguardando a bendita esperança. E lá naquele contexto a esperança é Jesus. Ele vai voltar, irmãos. Em breve Jesus voltará. Ele continua no controle da nossa vida. Ele está no comando do Brasil. Ele está no comando do mundo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E no versículo 5 do nosso Salmo 125, o salmista está dizendo, fica em paz. Paz sobre Israel. Ou seja, paz sobre o teu coração. Paz sobre a tua casa. Paz sobre a tua família, porque nós somos o Israel de Deus. Paz sobre a nossa igreja. Paz sobre a nossa cidade. Paz sobre a nossa nação. Deus está conosco. E por isso, irmãos, a fé é muito importante. A fé é necessária. A fé é indispensável. Indispensável. Eu gosto de uma frase que diz, a fé, ela vê o invisível. A fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Vamos juntos? A fé vê o invisível. A fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Lembrei daquela música, pelos olhos da fé eu posso ver. Tão antiga essa música, vamos ver se a gente consegue hoje. Quando eu falo isso, dá tudo errado, né? Mas a gente tenta. Vamos estar de pé, irmãos. A fé é inabalável, é infalível, mas ela é infalível não em si mesmo, mas no objeto em que nós depositamos, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos?